Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzen aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fico muito feliz com a sua presença. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura da Palavra de Deus? Então busque a sua Bíblia e abra comigo. Estamos em Juízes capítulo 3 e tem um título aqui que diz assim: Povos pagãos no meio de Israel. Juízes capítulo 3, verso 1. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Título: Otiniel, livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Título: Servidão sob Eglon. Verso 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Título: Eude livra-os. Verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens da escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cercar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se
de esperar, e como não abria a porta, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Título: Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Juízes, capítulo 4, verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 90 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Título: Débora e Baraque livram-nos. Débora, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete a Goim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar sequer um. Título: Jael mata a Sísera. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não.
Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Título: O Cântico de Débora. Juízes, capítulo 5, verso 1. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais, jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto, a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que lavam a vara de comando. E de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficastes entre os currais? Para ouvires a flauta entre as facções de Ruben, houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque junto às águas do Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro nas batalhas, avante a minha alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar. O galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu o golpe em Sísera. Rachou-lhe a cabeça, furou e trespassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. E a seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos?
As mais sábias das suas damas responderam, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos? 1 ou 2 moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados, 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol. Quando se levanta no seu esplendor, a terra ficou em paz 40 anos. Aleluia. Bem, meus irmãos, paramos por aqui a nossa leitura de hoje. Lemos o livro de Juízes, capítulos 3, 4 e 5, e no próximo vídeo continuamos a partir de Juízes, capítulo 6. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe ativado as notificações, deixe seu like, também comente, faça sugestões para vídeos e compartilhe nas redes sociais, ajude o canal a crescer e a fortalecer a palavra de Deus entre os homens. Grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.